Fala pessoal, vamos para as análises dos jogos deste sábado, 30 de abril de 2022. A nossa lista dos jogos de quinta-feira ficou em branco, mas vamos dar uma passada rápida nos jogos de quinta-feira. Pela Liga Europa, o Red Bull Leipzig venceu em casa, fez um gol no finalzinho do jogo, aos 85. A equipe do West Ham perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt. A equipe do Feyenoord fez 2-0 no Olympique de Marselha, tomou um empate, mas fez o terceiro gol e venceu essa partida por 3-2. O Leicester empatou com a Roma. O Manchester United empatou com o Chelsea em 1-1. O Al-Ahly Red contra o Deportivo Cali ficou no 2-2, um resultado bom aí para a equipe do Corinthians. Olímpia e Colón ficou no 0-0. O Flamengo venceu fora de casa, no sufoco, mas venceu. Eu tinha comentado que esse jogo seria interessante para talvez buscar o back Flamengo. O Flamengo fez um 3-1 e acabou tomando um gol no final do jogo e venceu por 3-2. Barcelona, pela Sul-Americana, venceu o Metropolitanos por 1-0. O Lanús venceu fora o Montevideo Wanderers. Santos e União La Calera ficou no 1-1. E o São Paulo, que eu também havia comentado que poderia ser interessante para buscar o back São Paulo, ficou no 3-1 para o São Paulo, vitória fácil. O São Paulo foi com time reserva, mas mesmo assim venceu. A LDU de Quito venceu o Defensa e Justiça na Argentina e aí complica um pouco a situação do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vai jogar contra a LDU em Quito e precisa vencer o próximo jogo, que é contra o Defensa e Justiça. Provavelmente a LDU vai vencer a equipe do Antofagasta. E fechando, teve o Júnior Barranquilla, que eu também falei que seria interessante ficar de olho nesse jogo, porque provavelmente a equipe do Júnior ia vencer essa partida. A equipe do Oriente Petroleiro é bem fraca. A vantagem aqui era jogar na altitude. Vamos agora para as análises dos jogos deste sábado. É um sábado com muitos jogos em reta final de campeonato e acaba sendo mais complicado para fazer uma análise pré. Vamos para o jogo Newcastle contra o Liverpool pela Premier League. O Liverpool nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Newcastle são 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Liverpool ocupa a segunda colocação e ainda briga pelo título da Premier League, está um ponto atrás do líder Manchester City, e a equipe do Newcastle já não corre risco nenhum mais de rebaixamento e também não acredito que vai conseguir uma classificação para as competições europeias. Os últimos jogos, em 4 partidas, o Liverpool venceu 2 e empatou 2. O Newcastle vem aí de vitória fora de casa contra o Norwich City, enquanto a equipe do Liverpool vem de uma vitória pela Liga dos Campeões por 2-0 sobre o Villarreal e venceu na última rodada da Premier League a equipe do Everton por 2-0. Aqui eu acredito que o Liverpool vai vencer essa partida por ter uma equipe mais qualificada, mas a equipe do Newcastle também deu uma acertada, vem jogando bem nos últimos jogos, e essa odd de 1,44 para o Liverpool eu vou acabar ficando fora, não vou colocar na nossa lista. Aston Villa contra o Norwich. A equipe do Aston Villa ocupa a 15ª colocação nos últimos 5 jogos, são 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Norwich nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Essa odd de 1,40 para o Aston Villa eu estou fora, não vou me envolver nesse jogo, é uma odd muito baixa. Para dar um lay Aston Villa nessa odd é um pouco complicado, porque a equipe do Norwich é muito ruim, é a lanterna do campeonato. Southampton contra Crystal Palace é outro jogo que eu vou ficar fora também, o 13º contra o 14º. A equipe do Crystal Palace precisa aí de mais uma vitória para se livrar de vez do rebaixamento, mas um empate aqui não é ruim para a equipe do Crystal Palace. E esse tem tudo para ser um jogo complicado. Watford contra a equipe do Burnley. A equipe do Burnley na 17ª colocação e a equipe do Watford em 19º. A equipe do Burnley ainda briga aí por permanência na primeira divisão. A equipe do Watford praticamente já rebaixada. Eu vou ficar fora desse jogo também. Wolverhampton contra o Brighton. A equipe do Wolverhampton ocupa a 8ª colocação e a equipe do Brighton ocupa a 11ª colocação. O Wolverhampton ainda tem chances remotas de uma classificação para a Europa League da próxima temporada, enquanto a equipe do Brighton não briga por mais nada neste campeonato. Leeds United contra o Manchester City com uma odd de 1,30,
A race do Leeds United e a race do Manchester City é bem semelhante nos últimos 5 jogos. São 3 vitórias para cada lado e 2 empates. O Manchester City precisa vencer essa partida para manter a vantagem em relação ao Liverpool ou aumentar um pouco mais. E a equipe do Leeds ainda briga contra o rebaixamento. Precisa vencer para fugir do rebaixamento. Os últimos jogos entre eles: vitória do Manchester City por 7-0, vitória do Leeds United por 2-1, empate em 1-1 e vitória do Manchester United por 4-0. O Leeds United vem de 0-0 contra o Crystal Palace fora de casa, enquanto o Manchester City, pelo campeonato inglês, vem de uma vitória por 5-1 sobre o Watford e venceu pela Liga dos Campeões a equipe do Real Madrid por 4-3. No meio de semana, a equipe do Manchester City tem o jogo contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, o jogo que acontece na Espanha. Eu vou ficar fora desse jogo, uma odd de 1,30, mas provavelmente o Manchester City vai vencer essa partida, mas nessa odd de 1,30 eu tô fora. Dando sequência, temos La Liga, mas eu não vou fazer nada nessa rodada da La Liga. O Real Madrid com uma odd de 1,45, mas tem um jogo no meio de semana pela Liga dos Campeões, onde precisa reverter o resultado e provavelmente vai poupar alguns jogadores, porque no Campeonato Espanhol já é praticamente campeão. Pode perder todos os jogos que faltam e ainda assim eu acredito que o Real Madrid vai ser campeão. Atlético Bilbao contra o Atlético de Madrid. Eu me limito a fazer alguma coisa nos jogos do Atlético de Madrid. Eu tenho uma dificuldade imensa para fazer leitura de jogo nos jogos do Atlético de Madrid. Bundesliga, também não vou fazer nada aqui nesses jogos. O Bayern de Munique já é campeão alemão. O Borussia Dortmund, uma odd de 1,36. Eu não vou colocar na nossa lista também. Campeonato italiano, temos Napoli contra o Sassuolo. A equipe da Napoli nos últimos 3 jogos não venceu nenhum, são 2 derrotas e um empate. E a equipe do Sassuolo nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, vem de 2 derrotas consecutivas. A Napoli ocupa a 3ª colocação e precisa vencer essa partida porque a Juventus encostou agora e briga pela 3ª colocação. A equipe do Sassuolo não briga por mais nada neste campeonato. Os últimos jogos entre eles: empate, vitória do Sassuolo e vitória da Napoli. A Napoli perdeu para a Empoli na última rodada e o Sassuolo vem de derrota em casa, perdeu para a Juventus. Aqui eu vou colocar a Napoli na nossa lista de back, mas vai ser um back mais complicado porque a Napoli não vem jogando muito bem. E ainda pelo campeonato italiano temos Spezia contra a Lazio. A equipe da Lazio ocupa a 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. O Spezia ocupa a 15ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A classificação, a Lazio ocupa a 6ª colocação e ainda briga por classificação para a Liga Europa da próxima temporada. A Fiorentina, que ocupa a 7ª colocação, tem a mesma pontuação da Lazio. A equipe do Spezia ainda luta contra o rebaixamento, mas já tem uma boa vantagem aí contra o primeiro time da zona de rebaixamento. Os últimos jogos entre eles: vitória da Lazio e vitória da Lazio. O Spezia vem de uma derrota contra o Torino no último jogo e a equipe da Lazio vem de derrota em casa para a equipe do Milan. E aqui eu vou colocar também a Lazio na nossa lista de back. Dando sequência, temos Ligue 1. O Rennes contra o Saint-Étienne nessa odd de 1,33 eu vou deixar fora. Provavelmente o Rennes vai vencer. A equipe do Saint-Étienne nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Rennes nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Rennes ocupa a 3ª colocação e o Saint-Étienne ocupa a 18ª colocação. Os últimos jogos entre eles: vitória do Rennes, vitória do Saint-Étienne e vitória do Rennes. O Rennes vem de uma vitória sobre o Lorient por 5-0 e o Saint-Étienne vem de uma derrota em casa para o Mônaco. E aqui provavelmente a equipe do Rennes vai vencer essa partida, mas eu não vou colocar na nossa lista, a odd está muito baixa. Dando sequência, temos campeonato português e vamos para o jogo Marítimo contra o Benfica. O Marítimo ocupa a 7ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Benfica nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Benfica, que ocupa a 3ª colocação, não tem chance mais de ser vice-campeão. E a equipe do Marítimo também não briga por mais nada neste campeonato.
Os últimos jogos entre eles: vitória do Marítimo, vitória do Benfica e vitória do Benfica. O Marítimo empatou na última rodada contra o Santa Clara, fora de casa, e a equipe do Benfica empatou em casa contra o Famalicão em 0-0. Mas o Benfica nessa odd de 1,53, eu também vou buscar esse back Benfica, vou colocar aqui na nossa lista de back. A equipe do Porto enfrenta o Vizela nessa rodada para ser campeão. Se vencer, já garante o título. Nessa odd de 1,13 não dá para fazer nada, vou ficar de fora. Belenenses contra o Sporting Braga. A equipe do Sporting ocupa a quarta colocação e o Belenenses. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Belenenses são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Braga, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Braga ocupa a quarta colocação, não perde mais essa posição. E a equipe do Belenenses já está praticamente rebaixada, não acredito mais que vá conseguir escapar. Os últimos jogos entre eles: vitória do Braga, empate, vitória do Belenenses e empate. O Belenenses vem de um empate fora de casa contra o Estoril por 2-2 e a equipe do Braga vem de vitória sobre o Porto. Nesse jogo eu vou colocar também o Braga na nossa lista de back. Dando sequência, campeonato holandês, não tem nenhum jogo interessante. O Ajax vai vencer essa partida, mas nessa odd de 1,13 não dá para fazer nada. Campeonato brasileiro, temos 4 partidas. América Mineiro contra o Atlético Paranaense. Em 3 partidas, o América perdeu 2 e venceu 1. O Atlético Paranaense perdeu 2 e venceu 1. Uma race bem semelhante. Eu vou ficar fora desse jogo, vai ser um jogo bem complicado. Ceará e Red Bull Bragantino. O Ceará favorito para essa partida, uma odd de 2,05. O Red Bull Bragantino ocupa a 7ª colocação. Em 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Ceará, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória do Red Bull Bragantino no Ceará, empate em 0-0 e empate em 2-2. O Ceará vem de vitória pela Sul-Americana, venceu fora de casa por 2-0, enquanto a equipe do Red Bull Bragantino perdeu fora de casa por 2-0 pela Libertadores. Vamos dar uma olhada nas odds de gols. O over mais de 2,5 com uma odd de 2,15 é uma odd bem interessante. Eu vou colocar na lista o over 2,5 nesse jogo. Dando sequência, Goiás contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro com uma odd de 1,57. A equipe do Goiás em 3 jogos perdeu 2 e empatou 1. O Atlético Mineiro venceu 2 e empatou 1. Os últimos jogos entre eles: vitória do Atlético e vitória do Goiás. O Goiás vem em uma sequência terrível de derrotas. Nos últimos 7 jogos são 6 derrotas e 1 empate. E a equipe do Atlético Mineiro vem de 2 empates. A equipe do Atlético Mineiro joga no meio de semana pela Libertadores. É um jogo importante para a equipe. Precisa vencer o América Mineiro. Vai ser um clássico. Pode ser que vai poupar alguns jogadores. E por esse motivo eu não vou colocar o Galo em back. Dá uma olhada na odd de gols. O over mais de 2,5 está 2,15, a mesma odd do Ceará. E eu vou colocar esse jogo também no over 2,5. E neste sábado temos também Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga em casa contra a equipe do CRB. Não aparece as odds aqui ainda, mas o Grêmio está com uma odd aí na casa de 1,45. É uma odd baixa. Eu não vou colocar o Grêmio nessa lista de back. O CRB são 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. O Grêmio vem de 2 vitórias seguidas, mas eu vou deixar fora. Talvez seja interessante para buscar um back Grêmio. Chapecoense e Cruzeiro, eu vou ficar fora também. O Cruzeiro são 3 jogos aí sem perder. A equipe da Chapecoense ainda não perdeu no campeonato. Ponte Preta e Brusque vai ser um jogo complicado. A Ponte Preta nos 4 jogos são 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Brusque, 2 vitórias e 2 derrotas. CSA Sport, a equipe do CSA ainda não venceu no campeonato. São 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Sport venceu 2 e empatou 2. O Sport joga fora de casa e eu vou ficar fora desse jogo também. Então a nossa lista de sábado ficou com back Napoli, Lazio, Benfica e Braga. E over Ceará e Bragantino, Goiás e Atlético Mineiro. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.